Pronto, então já estamos gravando, já está ok. Meninas, então é o seguinte, tá? Hoje a gente vai, como foi combinado, né? Na semana passada a gente conversou, mostrou o nosso cronograma, que está lá no Moodle, na nossa salinha. Houve, né, mudanças, então a gente tem que... houve uma mudança por conta do novo decreto e tudo mais, porém, né, isso não afetou diretamente a nossa disciplina. Em relação à nossa disciplina, eu já tinha marcado as nossas práticas mais para frente, então a gente vai esperar aí para ver como é que as coisas vão ficar, e aí a gente vai consertando ou modificando alguma coisa com o passar do tempo, tá certo? Mas aí hoje, como foi combinado na aula passada, a gente vai seguir o cronograma direitinho na aula de hoje. A gente vai começar a falar sobre aqueles micro-organismos, né, que têm uma importância dentro da estética, e para a gente exatamente conhecer quem são aqueles que nós precisamos combater quando nós estamos falando de relações de biossegurança, tá, de risco biológico, de quais são os riscos que a gente está correndo quando nós formos fazer qualquer tipo de procedimento dentro do ramo da estética, tá? Como eu estou gravando agora, para quem está assistindo a aula depois, né, já falei aqui para as meninas anteriormente, vocês não estão me vendo porque eu estou com torcicolo e não estou conseguindo ficar sentado. Então, não tem como eu ligar a câmera, eu deitado no computador, né? Então, vamos lá. Então, meninas, tá? A gente tem uma... Quando a gente está falando dos micróbios ou das bactérias, né, que podem vir a atacar a gente, causar algum tipo de doença, que podem contaminar os nossos materiais, os nossos instrumentos, e daí acabar levando algum tipo de problema para as pessoas que são nossos clientes, ou então para nós mesmos, somos profissionais, a gente está falando de micro-organismos tão pequenos, ou de organismos tão pequenos, que eles não são visualizados, né? Que a gente não consegue observar esses micro-organismos a olho nu, na grande maioria das vezes, tá? E aí isso se dá porque essas células são células muito simples, mas que essas células simples têm uma diferença, né, das nossas células, como vocês podem ver aí do lado direito do nosso slide. Na nossa célula, que é uma célula eucariótica, a gente tem uma complexidade muito maior. A gente tem uma célula mais bem organizada, a gente tem uma célula que demora mais para se multiplicar, porque precisa ter uma organização maior para que aconteça essa multiplicação, enquanto, quando a gente está falando da célula bacteriana, por exemplo, que é o que a gente vai comentar hoje, a gente está falando da célula procariótica, ou seja, uma célula bem mais simples, que rapidamente ela se multiplica, que rapidamente uma dessas células se transforma em duas, se transforma em quatro, se transforma em oito, e por aí vai. Então, por conta disso, é que nós temos rapidamente a replicação, a reprodução desses micro-organismos dentro dos nossos instrumentos, ou dentro dos nossos produtos, ou até mesmo na nossa mão, tá ok? Então, esses micro-organismos são, como o nome está dizendo, né, microscópicos, a gente não consegue ver, por isso que muitas vezes a gente tem que se cuidar, ou cuidar do nosso equipamento, cuidar do nosso instrumental, sem necessariamente estar vendo, porque a gente não vai conseguir, tá certo? Então, sabendo disso, como na microbiologia, que é o estudo agora dessa primeira parte dos riscos biológicos que nós vamos considerar dentro aqui da biossegurança, nesse caso é a área da ciência onde você estuda os organismos que não são visualizados a olho nu, como as bactérias,
como os fungos, como os vírus e como os protozoários. Então, todos esses possuem algum risco para o nosso estudo, para essa disciplina, por exemplo, porque eles estão intrinsecamente ligados dentro da nossa prática diária. Né? A gente viu aí, por exemplo, só um instantinho aqui, gente, um minuto, peraí. Só para eu me ajeitar. Vocês viram que a gente nem esperava, né, que nós pudéssemos, por exemplo, de uma hora para outra, ter um vírus aí causando uma pandemia que está mudando a nossa vida faz um ano, e do nada ele apareceu, e a gente não consegue ver. Então, a gente teve, não só nas nossas relações profissionais, mas a gente teve que, nas nossas relações pessoais também, utilizar de materiais ou equipamentos de proteção individual para que a gente não transmita esse vírus de pessoa para pessoa. Então, com certeza, agora, quando nós voltarmos de vez aos procedimentos, às clínicas voltarem 100%, a gente não vai ter, como é que eu posso dizer? A gente não vai ter a forma de lidar com o outro como a gente tinha antes. A gente vai ter que ter muito mais cuidado, a gente vai ter que ter muito mais processos de biossegurança dentro dos locais que a gente trabalha do que a gente tinha antes. E isso acho que já é consenso aí para todo mundo. A gente vai ter que ter muito mais cuidado conosco e com aquele que a gente atende, tá? Então, a gente pode ter problemas relacionados a bactérias, aos fungos, aos vírus e aos protozoários, tá certo? Uma pergunta, quando eu mexo o mouse, vocês veem aí? Sim, dá para ver. Sim? Então ótimo. E aí, pessoal, esses micro-organismos que a gente está falando, né, eles são considerados sistemas biológicos porque eles têm várias características e essas características, elas estão diretamente ligadas à contaminação desses micro-organismos nas coisas que a gente utiliza, seja nas nossas mãos, seja nos nossos cosméticos, por exemplo, ou seja nos nossos instrumentais. Por que esses micro-organismos são considerados, então, sistemas biológicos e como é que essas características deles interferem dentro do nosso processo de trabalho, tá? Vamos lá para a gente entender isso daqui. Primeiro, que esses micro-organismos, eles têm a capacidade de ingerir ou assimilar substâncias alimentares para eles. Ou seja, esses micro-organismos utilizam muitas das nossas substâncias para que eles se alimentem. Na nossa mão, eles utilizam os lipídios, que a gente vai liberando, né, pelas glândulas sebáceas. Nos nossos produtos, ele utiliza substâncias que tem dentro dos nossos cosméticos para se alimentar. E aí, quando eles utilizam essas substâncias, eles vão, assim como nós, né, excretar os metabólitos. Ou seja, quando ele se alimenta, ele vai ter que excretar alguma coisa. E aí, quando ele vai, por exemplo, excretando alguma coisa que geralmente é um ácido, dentro dos produtos que nós utilizamos na estética, se esses produtos estiverem contaminados, esses ácidos que eles vão soltando vão acabar estragando os produtos que nós utilizamos. Então, uns dois não, porque deixa eu ver, nós não tivemos essa disciplina 2 semestres atrás, mas uns 3 ou 4 semestres atrás, teve uma aluna que a gente estava presencial, né, obviamente, teve uma aluna que falou que teve uma promoção aí, comprou um monte de pote de produto aí cosmético lá para o salão onde ela trabalhava, e aí, que ela acho que ela trabalhava com a parte capilar, e aí, por conta de uma contaminação, já que ela deixou os produtos embaixo do ar-condicionado, e talvez o ar-condicionado não tivesse tão limpo, né, não tivesse com o filtro limpo, etc., por conta disso, os produtos praticamente todos estragaram. Começaram a criar fungos, começaram a criar mofo no produto. Por quê?
porque aquele mofo utilizou das substâncias daquele produto para se alimentar. E aí, quando ele se alimentou, ele cresceu e começou a liberar ácido dentro do produto que acabou estragando. Então, isso é uma característica de um sistema biológico, é uma característica de um micro-organismo, tá? Além disso, ele tem a habilidade de se reproduzir, então pode ser até que um determinado micro-organismo tenha caído ali na sua mão, uma célula, duas, bem pouquinho. Mas quando o tempo vai passando, eles vão se multiplicando, geralmente de 20 em 20 minutos. Ou seja, a cada 20 minutos, 2 bactérias que estavam lá na sua mão se transformaram em 4. Depois de 20 minutos, se transformaram em 8, depois 16, depois 32, depois 64 e por aí vai. Até que vai chegar um momento, pessoal, que essa quantidade ela vai estar gigantesca. A gente vai ter aí milhões de micro-organismos, né, fazendo parte daquele local e podendo aí causar alguma doença ou deteriorar ou estragar os nossos produtos. Então, a capacidade de reprodução também é uma característica do sistema biológico das bactérias, por exemplo, que é o que a gente está vendo. Além disso, tem a capacidade de reagir a alterações do meio ambiente. Então, esses micro-organismos, eles podem chegar, né, a reagir quando a gente tentar destruí-los. Tem micro-organismos, pessoal, tem bactérias, que elas são chamadas de bactérias esporuladas, por exemplo, porque elas, quando percebem que estão sendo atacadas, o que elas fazem? Elas criam uma capa protetora ao redor delas, que faz com que o desinfetante, que faz com que os produtos de limpeza que a gente usa, eles não consigam destruir esses micro-organismos. Por quê? Porque eles estão reagindo a uma alteração do meio ambiente, certo? E, além disso, os micro-organismos, eles têm susceptibilidade a sofrerem mutações e acabarem se transformando em micro-organismos mais resistentes. E aí, lá na frente, na nossa disciplina, quando a gente for falar sobre os produtos de desinfecção, de limpeza, de asepsia que nós utilizamos, a gente vai ver que vai ter micro-organismo que nós vamos precisar utilizar produtos muito mais potentes para que esses micro-organismos sejam destruídos. E aí a gente vai descobrir quando é que a gente vai utilizar o cloro, quando é que a gente vai utilizar o ácido peracético, quando é que a gente vai utilizar o glutaraldeído, a clorexidina, cada um desses produtos em um local diferente, dentro do nosso local de trabalho, seja numa bancada, seja no chão, seja numa maca, seja para deixar um instrumental da podologia, por exemplo, né, de molho. Então, tudo isso daí a gente vai conhecer baseado na característica que esses micro-organismos têm, por exemplo, de reagir a essas alterações que nós fazemos no meio ambiente, tentando destruí-los. Então, vocês vão ver que eles não são assim tão ingênuos como a gente pensa, não, tá? Eles modificam aí as suas características. E aí, dentro desse processo, a gente falando desses micro-organismos, tá? A gente estuda, então, a microbiologia para entender como é que a gente pode destruir esses micro-organismos e evitar que nós tenhamos uma doença ou que a gente transporte ou transfira esses micro-organismos para outras pessoas e elas também possam ter alguma doença, tá certo? Então, pessoal, quando a gente está falando dos nossos produtos, que são os locais aí onde a gente quer evitar o crescimento microbiano, produtos, quando eu falo, estou falando também de tudo que a gente utiliza dentro do nosso local de trabalho. Primeiro, quando a gente muda a composição do meio ambiente, o que acontece, tá? Esses micro-organismos, eles podem aí se multiplicar, pode se reproduzir aí no ritmo alto, dentro de poucas horas, daí vem, né, vocês já prestaram atenção, que nos produtos, quem é que trabalha, né, já, com o ramo
da estética, vocês podem perceber que na embalagem desses produtos tem escrito uma informaçãozinha lá bem interessante, que é o quê? Guardar ou armazenar esse produto em local fresco e arejado. Já viram isso nas embalagens? É bem comum, né, da gente encontrar esse tipo de informação. Por que esse tipo de informação tem lá? Dizendo que a gente tem que guardar o produto em local fresco ou arejado. Porque se nós deixamos aquele nosso produto em um local abafado e aquecido, as bactérias, elas adoram locais quentinhos, tá? 37 graus para elas é uma temperatura maravilhosa. Então, quanto mais quentinho, assim, dentro dessa faixa de temperatura do nosso ambiente, do nosso corpo, o nosso produto tiver, maior vai ser a multiplicação e a reprodução desses micro-organismos, tá certo? Enquanto, né, essas bactérias ou esses micro-organismos vão tendo processos metabólicos, eles vão sobrevivendo, e eles vão se alimentando, e eles vão excretando produtos, como a gente falou no slide anterior, da mesma forma que a gente também faz isso, certo? E aí aqui eu não vou me ater muito, mas eu coloquei uma historinha aí da microbiologia só para vocês conhecerem mesmo, tá? Não vou me ater muito nisso, mas aí eis que nós temos a pergunta que não quer calar. Por que que aqui, né, a gente vai estudar a microbiologia? Por que que a gente está tendo essa primeira aula de conhecimento de como é que esses micro-organismos, eles podem aí via e contra, né, o que a gente vai trabalhando e contra as coisas que a gente precisa entender para promover a biossegurança, tá? Como é que isso funciona? Então, vamos lá. Primeiro, porque a gente pode estudar a microbiologia de uma forma básica ou de uma forma aplicada. Como assim? Quando a gente estuda a microbiologia de uma forma básica, a gente quer simplesmente conhecer sobre esse micro-organismo, como é que ele funciona, como é que essas bactérias se multiplicam, como é que ela pode, né, ser comparada com um animal, com um ser humano e tal, e o que é que ela precisa para sobreviver. Isso é o que a gente estuda na microbiologia básica. Mas para a gente, é fundamental a gente entender a microbiologia da forma aplicada. Ou seja, como é que esses micro-organismos eles podem ser utilizados na nossa prática profissional aqui dentro do ramo da estética. No nosso caso, eles não são utilizados de modo benéfico, diferente do que a gente pode utilizar em outras áreas, como é o caso da nutrição, por exemplo. Na nutrição, a gente tem micro-organismos aí que produzem alimentos, que são importantes na produção de alimentos. Então, a gente utiliza tanto para o bem quanto para o mal aqueles micro-organismos que estragam os alimentos. Mas para a gente, aqui da estética, eles geralmente são causadores de problemas. Então, a gente vai estudá-los para a gente ver como é que a gente pode controlar esses micro-organismos numa finalidade prática no nosso dia a dia, que é a gente destruir, certo? E aí, só para vocês saberem que eles não estão tão distantes da gente, no nosso micro-organismo, no nosso mundo, pessoal, cerca de metade de tudo que é vivo corresponde aos micro-organismos. 50% de tudo que é vivo é micro-organismo, enquanto 35% são plantas e 15% são animais. Então, vejam que eles não são a minoria, tá? A gente não domina nada nesse mundo. O domínio é exatamente deles. E esses micro-organismos, eles são importantes para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência de plantas e outros animais, porque nós temos várias substâncias no nosso corpo que são produzidas por micro-organismos. A gente tem a produção de antibiótico, de vitamina, pelos micro-organismos.
na indústria de alimentos, e elas são importantes também nas infecções, que para a gente está diretamente envolvido, e também na reciclagem de resíduos. A gente sabe que se não fossem os micro-organismos, a gente estava aí passando por cima de um monte de coisa morta, porque eles não acabariam reciclando esses resíduos do nosso mundo, tá? E aí deixa eu mostrar para vocês, deixa eu comentar com vocês como foi que isso foi descoberto, tá? Primeiro que antigamente, muito antigamente, a gente tinha a ideia de que quando as pessoas adoeciam, né, quando elas ficavam doentes, ou então quando transmitiam essa doença para outras pessoas, isso era por conta de uma maldição, tá? Então, achava que aquela pessoa, ela tinha feito algo contra Deus, né? Era uma pessoa amaldiçoada, e aí, por isso que ela adoecia. Depois, se começou a pensar que as pessoas adoeciam porque da terra mesmo, né, do solo, saíam vapores ou venenos que a pessoa respirava e aí ficava doente. Depois, se percebeu, tá, ou se imaginou na realidade, que o que transmitia as doenças de uma pessoa para outra eram maus odores ou cheiro ruim que as pessoas, né, elas ficavam. E aí, se você chegasse perto de uma pessoa que estava com odor não muito agradável, você podia pegar uma doença daquela pessoa. E por último, a gente descobriu que o ar era um meio de transmissão para os micro-organismos. E quem descobriu isso, tá, foi Leeuwenhoek, que foi um holandês, que começou a entender que tinham alguns micro-organismos, né, que ele não tinha ainda dito o nome, por exemplo, bactérias, mas que eram passadas de pessoas para pessoas, e aí essas pessoas adoeciam quando elas recebiam essas bactérias de outras pessoas. E aí, para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui um experimentozinho que foi feito super simples, que disse muito e que fez com que a gente descobrisse que as bactérias do ar eram as responsáveis por estragar os alimentos, estragar os nossos produtos. Isso daqui serve, pessoal, para vocês, da mesma forma como se fosse um dos nossos produtos cosméticos que são utilizados no nosso dia a dia. Mas esse experimento, para descobrir que o ar estava contaminado, e o nosso ar, querendo ou não, ele é contaminado, todas as vezes que a gente respira, milhões de bactérias, milhões de fungos, pessoal, e de vírus, eles entram no nosso pulmão. Só que por que a gente não adoece? Porque a gente tem um sistema imunológico que combate esses micro-organismos. Mas toda vida que a gente dá uma respirada, milhares e milhares de micro-organismos que estão no ar, eles entram dentro do nosso corpo, tá? Então, o ar é o transmissor de muita coisa. E aí, Pasteur, que era um cientista antigamente, ele descobriu isso de que forma, Felipe? Olha aqui, pessoal, como ele fez a coisa mais simples do mundo para descobrir isso. Ele pegou um frasco de vidro e dentro desse frasco de vidro ele botou um caldo de carne, certo? Mas vamos imaginar, para entrar mais ainda dentro do nosso, aqui do que a gente está trabalhando, vamos supor que aqui nesse vidro, ao invés de caldo de carne, fosse a substância lá do peeling que você faz nos seus clientes. Então, você colocou lá, podia ser qualquer substância que os micro-organismos utilizassem como alimento. Óbvio que caldo de carne é muito mais alimentar para eles também, né? Depois que ele colocou o caldo de carne aqui, o que foi que ele fez? Ele pegou essa boca desse vidro, botou no fogo e esticou a boca desse vidro fazendo uma curvinha. E aí ele esquentou esse caldo de carne.
esquentou, 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 esquentou. Por que que ele fez isso? Porque ele queria provar que ele ia matar todos os micro-organismos que estavam aqui dentro, que as pessoas não acreditavam ainda que existia, e ele depois ia ver se esse caldo de carne ele ia estragar. Ou seja, ele esterilizou o caldo de carne. Depois de um tempo, ele deixou esse tampão aqui, ó, que ele fez, né, esse esticado aqui da boca de vidro, ele deixou durante um bom tempo esse caldo de carne exposto ao ar. Mas aí, o que foi que aconteceu? É aqui na figurinha 4. O que foi que aconteceu? Por causa dessa boca de cisne aqui que ele chamou, né, dessa ponta curvada, o ar, ele entrava aqui por essa ponta, mas ele, quando chegava nessa curvinha aqui, ele não conseguia subir e entrar aqui dentro. Então, quando esse frasco ele estava com essa boca dobrada, o caldo de carne não estragou, porque ele ficou livre dos micro-organismos do ar, porque o ar não conseguia subir por aqui para contaminar o caldo de carne. Quando ele quebrou a boca e deixou essa boca exposta, o caldo de carne estragou. Então, ele acabou provando que os micro-organismos que estragavam esse caldo de carne aqui, eles estavam no ar. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, lá no meu local de trabalho, se eu tenho um autoclave, e aí eu esterilizo o meu material dentro desse autoclave. Obviamente que a gente esteriliza o material no autoclave bem embaladinho, né? No papel de autoclave, nos pacotinhos que a gente já pode comprar pronto. A pessoa foi lá e esterilizou uma tesoura que ela vai utilizar aí em algum procedimento. Se ela deixar o pacotinho fechado, ele vai ter contato com micro-organismos do ambiente, pessoal? Sim ou não? Depois da esterilização? Hein, meninas? Não vai, né? Por quê? Porque ele vai estar isolado. Aquele pacotinho vai fazer com que ele não tenha contato com o ar, e ele não tendo contato com o ar, ele não vai se contaminar com esses micro-organismos. Enquanto, tá? Se eu abrir o pacote depois da esterilização, esse micro-organismo vai ter contato com o ar vai estar contaminado com micro-organismos, e aí eu vou contaminar o meu instrumento. E aí, se eu uso essa tesoura, por exemplo, para fazer algo, eu vou botar um alicate, se eu uso esse alicate para fazer algum procedimento na unha do paciente, eu vou estar levando aquele micro-organismo do ar para dentro da lesão que foi feita no momento do procedimento. E aí vai acabar causando infecção naquela pessoa. Tudo bem? Entendido? Então, isso daqui, pessoal, foi feito mais de 100 anos atrás, né? Então, vejam que já se conseguia raciocinar dentro desse processo. Uma coisa que, querem ou não, se a gente quiser pegar esse experimento aqui e fazer hoje em dia com os nossos equipamentos, com os nossos instrumentos ou com os nossos cosméticos, a gente consegue, da mesma forma, tá certo? Tudo bem? E aí, isso daqui, se Deus quiser, isso, Jéssica, só abre o pacote quando for usar. E aí, meninas, vocês concordam comigo que a propaganda é a alma do negócio, né? Concordam? Que propaganda é a alma do negócio? Então, o que que a gente faz, Jéssica? Você percebe que hoje, né, os clientes, eles estão muito mais exigentes com a questão da limpeza, da esterilidade, deixa eu ver, da limpeza, da esterilidade, da segurança deles, principalmente depois dessa pandemia, concordam? As pessoas, elas estão muito mais de olho, né? Se a gente está fazendo as coisas direitinho, se está tudo correto na parte de limpeza.
de desinfecção, de esterilização, tudo isso está muito bem visto aí pelas pessoas atualmente. E aí, o que acontece? E com razão, né? E aí, o que acontece? Como é que a gente faz? O que vocês fazem, por exemplo, ou vão começar a fazer a partir de agora, quando vocês utilizam um material esterilizado com aquele paciente, com aquele cliente? Vocês vão lá no local onde vocês guardam os pacotinhos esterilizados e depois alguém liga o microfone e fala, em vez de escrever. O que vocês fariam assim? Vamos supor que você trabalha com alguma coisa que você utiliza material esterilizado. O cliente está lá, deitado na maca ou sentado na cadeira, e você vai lá no autoclave pegar, ou então no local onde você guarda, pegar o material que você vai usar. A partir daí, qual é o procedimento que vocês fazem? Ninguém faz isso, ninguém trabalha com isso. O que está acontecendo hoje quando o pessoal está indo se vacinar contra a Covid? Professor, tem que colocar no descartac, né? Não, sim, depois, né, se for alguma coisa que seja descartável, você joga fora. Mas o que eu estou querendo entendi dizer... que o senhor perguntou se estivesse dentro de uma embalagem, entendeu? Não, o que é que deveria ela está dentro da embalagem, aí eu estou dizendo assim, a propaganda é a alma do negócio. Quando o material está lá, né, bem fechadinho, lá na embalagem, você abre a embalagem na frente do paciente, né, do cliente, para mostrar para ele que você esterilizou, que o material estava estéril, estava embalado, né, para que ele tenha a segurança de que ali naquele local não vai ter nenhum micróbio, bactérias patogênicas que podem fazer com que ele tenha uma contaminação, tenha uma infecção, né, na pele. Então, isso você mostra, tá? Para ele. Então, a propaganda é a alma do negócio. É a mesma coisa que eu estou dizendo que hoje o pessoal está cobrando ou está fazendo quando as pessoas estão indo se vacinar. Para provar que a pessoa está aplicando a vacina, porque infelizmente a gente está vendo aí casos, né, de pessoas que estão fingindo que estão aplicando a vacina aí nos idosos, eu mostro a vacina dentro da seringa cheia e depois que tacou no braço, mostra a vacina seca. Né? Aconteceu comigo. Tá? Quando eu fui lá, a técnica lá de enfermagem me mostrou ela puxando a vacina, mostrou a vacina, a seringa cheia, mostrou tacando a seringa no meu braço e depois a vacinazinha seca, a seringa seca, para poder, né, provar que ela tinha aplicado. Então a gente faz a mesma coisa, tá? E aí, pessoal... Oi. Professor, mas isso é tão desnecessário, né? Assim, porque a vacina é um direito, né? Sim. No momento de quem está precisando, isso é desnecessário, mas como o povo é corrupto, né? É necessário exigir coisas mais, né? Infelizmente, né? A gente precisa olhar para a cara da pessoa e dizer assim, ó, eu queria que você me mostrasse, né? Porque ninguém sabe quem é ninguém, né? Então, infelizmente, a gente precisa ainda usar isso. Professor, quando eu faço uma micropigmentação, aí eu mostro para o cliente a agulha fechada, aí eu abro a agulha na frente dele. Exatamente. Sabe? Eu monto tudo na frente dele para ele também se sentir seguro, né? E para a gente ter segurança também, certo? Porque aí depois, né, se ele tiver alguma dúvida em relação ao nosso procedimento, a gente vai dizer, ó, mas eu te mostrei a agulha, aquilo ali que eu te mostrei estava no pacotinho, porque aquele pacotinho vai para dentro de um equipamento que esteriliza e tal. Aí a gente tem como fazer, né, essa conversa com ele, tá? Então serve também para a nossa segurança. E aí, se Deus quiser, isso vai passar, né, até o meio do ano, se Deus quiser, a gente já vai estar muito melhor, porque tem que ter fé, né?
Se bem que aí o governo não ajuda, né, a gente a colaborar com essa fé, mas se Deus quiser, vai dar certo. A gente vai ter nossa aula prática, e aí a nossa aula prática, a gente vai ver os micro-organismos que podem contaminar os nossos produtos, tá? A gente vai ver lá as formazinhas das células, a gente vai ver as bactérias no microscópio, a gente vai colorir essas bactérias lá para que a gente consiga enxergar direitinho, né, como vocês estão vendo aí, tá? Tudo isso aí que vocês estão vendo, aqui nessas partes de cima, aqui na lateral, são formas de bactérias que a gente olha para o nosso produto, para o nosso instrumento, para a nossa mão, e a gente não vê. Mas quando a gente bota no microscópio, a gente vai lá e vê bem direitinho essas formazinhas, tá? É uma prova de que elas estão ali, apesar de que a gente não está vendo. E aí, pessoal, a gente vai fazer uma prática, que essa prática é super interessante para a gente, para vocês, né, visualizarem isso daqui que eu estou mostrando. Então, como é que a gente vai fazer uma práticazinha aí sobre isso, tá? A gente vai pegar alguma coisa aí que vocês queiram, né? Pode ser um instrumento de trabalho de vocês. A gente pode fazer com a nossa mão, tá? Lá nessa prática. E aí a gente vai ver como é que a gente consegue se livrar desses micro-organismos para evitar alguma contaminação ou alguma infecção por parte daquela pessoa que está sendo atendida por nós. Então, eu vou pegar, por exemplo, a Thalia e vou dizer assim, Thalia, tu não vai lavar a tua mão, a gente vai pegar aí um cotonetezinho, vai passar na tua mão sem ela lavar, e a gente vai olhar no microscópio para ver como é que está a tua mão. Ou então, como é que está, sei lá, o equipamento que tu trouxe, o instrumento que tu trouxe. Trouxe lá um alicate, e aí a gente vai pegar esse alicate e vai passar um cotonetezinho nele para tirar os micro-organismos e vai olhar no microscópio. Enquanto isso, a Anglécia vai pegar a mão dela e vai lavar com água e sabão. E a gente vai passar o cotonetezinho na mão da Anglécia e vai olhar no microscópio, enquanto a tesoura que a Anglécia trouxe, a gente deixou ali 5 minutos dentro do álcool. Depois, a gente vai pegar a Bárbara e vai passar somente álcool gel na mão da Bárbara. Em vez de lavar com água e sabão, vai passar só o álcool gel. E depois, a gente vai pegar, sei lá, a Lírzia e vai lavar a mão com água e sabão, depois vai passar o álcool gel e depois vai olhar no microscópio. E a gente vai comparar qual é a mão que está mais limpa. E aí a gente olha no microscópio, e quando a gente olhar no microscópio, a gente vai ver esses micro-organismozinhos aqui. Ou a gente vai ver eles, ou a gente vai ver assim, umas bolinhas, tá? E aí a gente consegue identificar quais são os métodos, por exemplo, de limpeza, de asepsia, de desinfecção de instrumentos e bancadas, que é mais funcional, que funciona melhor. Tá certo, pessoal? Então, essas são aí algumas das coisas que a gente, se Deus quiser, vai fazer aí nas nossas práticas, tá? Práticas essas que eu espero que voltem com toda a segurança do mundo para poder eu ver vocês, porque eu já estou com saudade dos alunos. Professor, aí, as nossas práticas foram liberadas. Só para quem é concludente, tá? Quem não é concludente, a prática não é liberada. Infelizmente. Mas as meninas de maquiagem estão tendo aula hoje. Só se forem concludentes. Não. Maquiagem, elas estão fazendo... Não, professor, elas são quarto semestre. Pois então tem alguma coisa aí, porque as práticas elas só foram permitidas para o último semestre, tá? E aí, isso por 10 dias, pelos próximos 10 dias. A gente não sabe se vai continuar, tá? Depois de 10 dias. Ou então, é porque já estava, né, marcada para hoje, e aí vão fazer essa última prática hoje,
e depois Só não está tendo mais. prática, só não está tendo prática para o pessoal da noite, para o pessoal da manhã as práticas voltaram normais. Bebê, mas tá errado. E aí, assim, eu não vou voltar com prática o decreto do governador dizendo que não pode, né? Que eu não quero nem ser preso, mas lá tá bem claro que a gente não pode ter aula prática. E aí, inclusive, a Unifametro divulgou no Instagram, deixa eu ver aqui, depois eu pergunto para a Liz Kelvin. No Instagram da Unifametro tem informando, inclusive. Quer ver? Deixa eu só tirar aqui a dúvida. Porque, por mim, eu tô doido para voltar para ter logo essas práticas. Porque é bom quando a gente está no pessoal. A gente também, próximo semestre, nós já vamos para a clínica, a gente precisa ter essa prática. Exatamente. Também concordo. Tava aqui no Stories. Mas eu vou perguntar para a Liz Kelvin, tá? Aí eu falo. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tô só lendo aqui. Ó. Tem lá no coisa da Unifametro, por isso que eu vou perguntar para a Liz Kelvin. O decreto estadual 33936 determinou a suspensão de eventos ou atividades com risco de disseminação da Covid-19. Entendeu? Mas aí, vamos ver. Vamos deixar as coisas acontecerem, tá certo? Mas assim que for possível a gente ter essas práticas, a gente vai ter, que eu tô doido para voltar, que eu não aguento mais estar em casa. Ontem foi matéria do Diário do Nordeste. Aulas práticas para as crianças de até 3 anos e atividades práticas para ensino superior são mantidas. Então preciso ler aí para o novo decreto, então, porque só saiu um novo decreto. Mas vamos nós. Então a gente vai fazer essa prática, tá? Se puder e for definido desse modo, a gente faz. Né? Inclusive já está tudo pronto, eu já deixei tudo pronto no começo do semestre. Na última semana de férias, fui lá na Fametro, preparei tudo, tá tudo guardadinho nas geladeiras para a gente fazer as coisas, tá? Então, vamos nós. E aí, pessoal, só finalizando essa primeira parte aqui teórica, eu estou mostrando para vocês aí o que a gente chama de curva de crescimento, para a gente conhecer como é que essas bactérias elas se multiplicam desgraçadamente lá dentro das nossas coisas e dos nossos produtos. Para depois a gente colocar isso daqui que a gente está vendo, essa teoria, numa discussão prática, tá? Que nós vamos fazer. O que funciona, pessoal, quando a gente está falando em relação a esse crescimento bacteriano, nessa curvinha aí que vocês estão vendo, tá? Ele está só mostrando que esse pontinho aqui que o mouse está arrodeando, que é o comecinho aqui dessa linha rosada, significa o momento em que essa bactéria caiu lá na nossa mão, caiu lá no nosso instrumento ou caiu lá no nosso produto. Depois disso, ela tem um tempinho para se adaptar àquele local. Um tempinho que ela não se multiplica, tá? Depois que ela percebe que está num local ali e ela já se acostumou com aquele local, o que ela faz? Ela começa a aumentar a sua quantidade. Então, ela vai crescendo, 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 crescendo em quantidade, até que chega num momento, pessoal, que aquele nosso produto, aquele nosso instrumento, ele está completamente contaminado, com uma quantidade gigantesca de micro-organismo, e aí aquilo dali tem um risco super sério de gerar alguma doença para quem está para quem nos procurou, né, para quem está sendo atendido por nós, ou então daquele próximo produto estragar. E a gente sabe que cosmético não é barato e essas bactérias, elas estragam esses produtos, tá? Depois, a quantidade de bactéria está tão grande que elas não conseguem mais se manter do tanto de bactéria que tem. E aí elas começam a morrer. Só que nesse período aqui que elas começam a diminuir, porque elas vão morrendo, elas já tomaram de conta do produto, já estragaram o nosso produto e ele já não serve mais. E depois que um micro-organismo ele contamina um dos nossos produtos ou um dos nossos cosméticos, pessoal, não tem mais o que fazer, tá? Tem que jogar no lixo, não tem mais como consertar ou como voltar atrás. Por isso, tá, é que a gente tem que ter muito cuidado
com a parte da higiene, com a limpeza, com a desinfecção de bancadas e de instrumentos, além da esterilização daqueles que são necessários para a nossa utilização. A não ser, obviamente, pessoal, aqueles que são descartáveis. Os que são descartáveis, se eles precisarem ser estéreis, eles já vêm numa embalagenzinha esterilizada, e aí você utiliza naquela hora, mostra lá, né, para o paciente lá que está, para o cliente, para o paciente, vai depender, né, do que você está fazendo, e aí depois joga fora. Se ele for perfluorcortante, você joga fora onde? Lá no Descarpax. Se não for perfluorcortante, mas tiver risco biológico, como é o caso de luvas, por exemplo, você joga naquele lixeirinho de saco branco, porque tem o risco biológico, mas não precisa ser no Descarpax. No Descarpax é a mistura de Descarpax com Descartex, tá? Você joga lá no Descarpax, se ele for perfluorcortante. Tá certo, pessoal? Essa primeira parte teórica, tá? É isso que a gente tinha para falar em relação a esses micro-organismos. Agora, que são 8h30, a gente vai fazer, tá? Vou pedir para que vocês deem uma lidazinha aí durante 30 minutos em um material que eu vou dar para vocês agora, e depois a gente vai voltar na última aula para discutir sobre essa leitura que a gente vai fazer agora, que tem a ver com essa parte de microbiologia dentro dos procedimentos estéticos, e aí a gente vai falar algumas coisas super interessantes aqui para vocês em relação a essa esterilização e a essa desinfecção de equipamentos e limpeza de mãos, tá? Então, pessoal, vocês vão ter esses 30 minutinhos aí para ler. Depois tem a hora do intervalo de vocês, e aí no intervalo depois a gente volta, tá? Deixa eu só pegar aqui o material, que eu acho que, inclusive, lá na nossa sala de aula do Moodle, eu já coloquei o material lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui para confirmar. E aí eu aproveito e pergunto logo aqui para vocês também, para dar as informações sobre a questão das aulas práticas, tá? Um minutinho. Ele é bem pequenininho, tá? Uma leitura super rápida. A gente volta às 9, é? 9 horas é o intervalo de vocês. A gente pode voltar 9h10, 9h20. Aí vocês 9h20, escolhem. né? Isso. Espera aí só 2 segundinhos. Pronto, eu estou postando aqui agora. Aí vocês vão ver, vixe, tem 14 páginas, mas uma ruma de página é de referências, tá? Então, basta que vocês deem uma lida nele para saber o que está falando. Lá na parte de materiais, deixa eu ver, materiais de consulta e cronograma, lá no Moodle, tem uma leiturazinha que se chama A Preocupação com a Biossegurança em Clínicas de Estética e Salões de Beleza, tá? Então, é só vocês clicarem lá que vocês vão ter acesso a esse material. Então, Rebeca, que horas a gente volta exatamente? A gente volta 9h20, tá? Que é a hora que termina aí. A gente começaria o nosso intervalo às 9 horas e a gente volta 9h20. Pode ser? Para todo mundo? E aí eu já volto com as informações acerca das nossas práticas. Pode sim, até 9h20, professor. Pronto. Então, dê uma lida aí nesse material, tá? Que é importante. Vou ficar por aqui, qualquer coisa vocês podem falar que eu estou aqui. Professor. Quem quiser sair da sala e voltar depois também não tem problema, tá? Oi, Amanda. Pronto, eu só não sei se eu vou conseguir, que eu tô aqui no dentista, na emergência.
Passei a noite com dor de dente. Aí vira e volta, entra e sai porque o pessoal chama. Tá, não, tá todo mundo mazelado. Quem é? Sou eu e era a Thaís, eu acho que tava com... Não, é a Thalia, né? Que tá com o pescoço lascado. Sou eu. A Amanda com dor de dente. A mazelagem tá grande hoje aqui. Mas não tem problema não. Peça pro dentista mostrar os produtos esterilizados para você. Vamos lá, a Jéssica está perguntando aí se o álcool líquido a 70% higieniza as mãos. Sim, tanto quanto o gel, tá? Agora, a gente dá preferência para o gel, Jéssica, porque o gel, ele evapora mais devagar, então ele passa mais tempo na mão. E aí ele vai fazer com que haja a asepsia da mão com mais potência do que o álcool líquido, mas ele também serve, tá? Que ignorância, Bárbara. Que conversa é essa? Onde está o quê? O arquivo lá no Moodle tá na... quando você entrar na nossa sala lá no Moodle, tem um tópico que o nome é Materiais de Consulta e Cronograma. Aí você vai clicar nesse tópico,
Aí ele vai abrir o tópico e vai ter assim, livro biossegurança, vai ter cronograma e vai ter a preocupação com a biossegurança em clínicas de estética e salões de beleza. Quando você clica no tópico, tá? Veja aí se você consegue. Valeu. É porque o Moodle mudou um pouquinho, tá?
Oi, Brenda, bom dia. Não sei se você está chegando agora, se você já estava na aula e saiu e voltou.
e aí do autoclave. O autoclave, deixa eu ver, quem foi que perguntou? Jéssica. O autoclave, você pega esses pacotinhos aqui, que você pode comprar o pacotinho já pronto, ou que você pode fazer esse pacotinho aqui, porque tem um papelzinho e um plástico especial, tá? Para colocar. Você coloca os instrumentos dentro e aí você manda para o autoclave. O autoclave, que eu não sei se todo mundo já viu, autoclave. O autoclave, ele tem vários tipos, tá? Tem uns grandões assim, ó. Opa, tá aqui nas imagens. Tem uns grandões desse jeito aqui, tá? Que a gente tem, inclusive, lá na Fametro. Tem uns maiores ainda, que a gente também tem lá na Fametro, que é esse daqui. E tem os pequenininhos de bancada, como, por exemplo, esse daqui, ou esse, tá? Você coloca esses pacotinhos dentro do autoclave. Vamos lá, tá? Embalagem. Você coloca, já vem assim, ó, num rolo de papel grau cirúrgico. Você coloca os instrumentos dentro. Cadê? Pronto. Você coloca os instrumentos dentro e sela com a máquina seladora. Então, ele fica completamente isolado. Só que uma frente dele é de plástico e a parte de trás é de papel, tá? Esse papel, que é papel que a gente chama, é papel grau cirúrgico, tá? Aqui, ó. A parte da frente é de plástico e a parte de trás é de papel. O que acontece? Esse autoclave, ele é de calor úmido, como a gente chama. O que chega até o instrumento para esterilizar é o calor, é o vapor de água que sai de dentro do autoclave. Então, o vapor, ele chega lá no micro-organismo, mata o micro-organismo. Por quê? E por onde que esse vapor entra? Pela parte de trás, pelo papel. Então, ele passa pelo papel, entra aqui dentro do pacotinho e chega até o instrumento, e aí ele mata os micro-organismos que estão lá. Tá certo? Por que você não pode usar esse papelzinho para o autoclave? Porque é papel. Para estufa. Porque é papel, ele vai pegar fogo. No autoclave, como é úmido, como tem vapor, ele não vai pegar fogo, tá? E aí você faz os pacotinhos com os kits que você quer utilizar, né? Bota aí um instrumento sozinho, ou você pode botar o kitzinho completo, do que geralmente você usa no procedimento, e aí depois, né, você retira esses instrumentos do kitzinho e abre na hora que for utilizar. Tá certo? Deu para entender, Jéssica? Oi, Jaiane. Professor, depois que utilizar a estufa, a gente pode fazer esses pacotinhos? Como assim? Não. Depois que tirou da estufa? Porque tirou da estufa. Só dá certo. Tirou da estufa. Né? Quando você vai pegar para botar no pacotinho, ele já entrou em contato com o ar. Então, se ele entrou em contato com o ar, se estava aberto, ele já contaminou. Ah, entendi. Aí eu botei na pergunta, acho que o senhor não viu, aqueles detergentes enzimáticos. As pessoas lavam ele com detergente e depois botam na estufa. Exatamente. Por quê? É uma boa pergunta. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. Esse detergente enzimático, ele serve para quê? A gente, quando está trabalhando com, deixa eu ver, vamos supor, vou dar um exemplo do alicate, né? O alicate lá na podologia, por exemplo.
Quando você está trabalhando com o alicatezinho lá, você faz eu morria de falar essa palavra, aí minhas alunas da estética morriam de achar graça, porque eu chamava de escarnar as unhas. É o novo, porque lá em Ubajara a gente chama de escarnar, né? Fazia, por exemplo, a limpeza do local e tudo mais. O que fica no alicate depois que você utiliza? Fica as peles mortas, né? Sim, exatamente. E aí, aquele sangue e aquele material ali, né, a carne morta, entre aspas, que ficou colado lá naquele equipamento, naquele instrumento, na realidade, quando você coloca dentro do autoclave, para você matar os micro-organismos que tem ali naquele local, aquele sangue que ficou grudado no instrumento, aquele material biológico que ficou grudado no instrumento, aquele resto de pele que ficou grudado no instrumento, ele serve como se fosse um escudo para o calor não chegar no micro-organismo que está embaixo daquele sangue, daquela pele. Então, ele vai para o autoclave, ele vai para a estufa, mas só que a temperatura ideal, ela não é atingida lá no micro-organismo, porque ele está protegido por aquele resto de material biológico que está colado lá no alicate, por exemplo, ou no instrumento. Então, você coloca no detergente enzimático para quê? Para ele conseguir retirar aquele restante de sangue, aquele restante de pele, né, que está no instrumento, e depois você manda lá para o autoclave ou para a estufa para poder ele esterilizar. Se você mandar um equipamento ou um instrumento que esteja muito sujo para o autoclave ou para a estufa, a esterilização não vai acontecer, porque vai ter micro-organismo ali embaixo daquele sangue, daquela pele, sendo protegido do calor. Deu para entender, Jaiane? Deu, entendi agora. Obrigada. Pronto. Então, vamos lá. Alguém aí, mais alguma coisa aí que vocês desejam comentar sobre o artigo? Professor, Oi. Sobre as caixas de metais, todas têm aqueles furos? Não, algumas não têm, tá? Algumas não têm esse furinho aí. Você pode encontrar, né, umas que não têm o furinho, tá? Só que o furinho, ele ajuda o calor a entrar dentro da latinha. E aí, nesse caso, né, a esterilização acontece de forma mais eficiente, tá certo? E aí, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Agora, a gente está, né, com uma nova forma aí, uma nova metodologia de andar aí com a asepsia, fazer a asepsia, por exemplo, das mãos. Uma coisa que não era todo mundo que tinha, mas agora, principalmente as mulheres, já que vocês andam de bolsa, estão utilizando muito, que é o álcool gel que vocês guardam dentro da bolsazinha de vocês. De vez em quando, vai lá, tira o álcool gel da bolsa, passa na mão, dá uma esfregadinha, e aí? O que vocês acham, tá, que está acontecendo hoje em relação a essa questão da limpeza com álcool gel? Vamos lá. Infelizmente, para algumas pessoas está acontecendo de que essas pessoas diminuíram a lavagem das mãos por conta da utilização do álcool gel. Já que eu estou passando álcool gel na mão, então eu não vou me preocupar em ficar lavando a mão o tempo inteiro. E aí, pessoal, o que acontece? Acontece a mesma coisa que aconteceu quando eu falei agora para a Jaiane por que o detergente enzimático precisa ser utilizado. Quando a gente vem no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, a gente vai pegando nas coisas, tá? E aí a gente ir pegando nas coisas, a gente vai sujando as nossas mãos. Sujando com o quê, Felipe? Com micro-organismos, óbvio, mas também com sujeira de barra de ônibus,
sujeira de, sei lá, de pegar alguma coisa, poeira, tudo isso, pessoal, vai se acumulando na nossa mão, e essa poeira, essa sujeira, esse pó, o que é que vai acontecendo com ele? Ele vai se acumulando na mão, e ele vai fazer na nossa mão a mesma coisa que foi feita com a questão do sangue, com a questão da pele morta, lá no alicate que a gente deu o exemplo. Essa sujeira, ela vai criando uma camada na nossa mão, e essa camada acaba protegendo as bactérias que estão embaixo dessa camada de sujeira, para que o álcool não chegue nelas. Então, se a gente está com a mão suja e fica utilizando somente o álcool ele não tira sujeira. Quem tira sujeira é sabão, água e sabão. Então, a gente precisa, de vez em quando, continuar lavando as mãos para tirar essa sujeira, para quando a gente colocar o álcool, ele chegar nas bactérias e matar as bactérias. Para que a sujeira ela não se torne um escudo para essas bactérias se protegerem do álcool. Entenderam? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, em relação a uma pessoa que está o dia inteiro sem lavar as mãos, só usando álcool, não é que não funcione. Mas a gente vai perder aí uma capacidade de limpeza, porque tem muitas das bactérias que vão estar protegidas por uma camada de sujidade que a gente foi acumulando ao longo do dia. Entenderam? Então, a gente precisa, sim, lavar as mãos, tá? A gente precisa, sempre que tiver a oportunidade, tá num lugar, vai lá, lava a mão e depois passa o álcool em gel. Tudo bem? Entendido? E aí eu queria saber... Professor, eu tenho outra dúvida que eu estava... Diga lá, pergunte. Em relação à estufa, tem muita gente, quando não compra essa caixinha, né? Essa caixinha de metal para botar, as pessoas enrolam ou o alicate com papel, como é aquele papel de alumínio. Isso é correto ou não? Tem que ser na caixinha, né? Tem que ser na caixinha, tá? Essa questão do papel alumínio, você pode enrolar, ok. Mas só que depois que sai da estufa, tem que ser utilizado na hora. Porque o papel alumínio não vai vedar. Ele não vai vedar como é necessário, como, por exemplo, aquele pacotinho, a embalagem de autoclave que eu mostrei para vocês, tá? Então, hoje em dia, quem quiser investir para comprar algum tipo de equipamento para trabalhar, invista no autoclave, tá? Ele é um pouco mais caro, mas ele é mais seguro e vale muito mais a pena para vocês do que a estufa. Além de que a estufa, na esterilização, ela demanda muito mais tempo do que o autoclave. A estufa ela é mais lenta para matar os micro-organismos do que o autoclave. Então, no final das contas, você vai gastar mais energia também. Então, vale mais a pena você investir num autoclave, hoje em dia, do que numa estufa. Certo? E aí, vamos lá. Certo. É melhor mesmo, porque o tanto que você gasta com estufa, com esses papel de alumínio e essas caixinhas aí, e a energia também, que é altíssima. A energia da estufa é muito alta também. Não que a do autoclave não seja. O autoclave também é alta, tá? Mas a gente usa um pouco Mas tempo, ele demora menos tempo, período. Exatamente. Ele demora menos tempo. Tá certo? Certo. Professor, e ninguém vai querer respeitar o tanto de tempo que a estufa precisa ficar, né? Por isso, Amanda, foi que a vigilância sanitária está começando a proibir a utilização de estufa. Lembra que a gente falou no começo, não sei quem foi, se foi você, eu não lembro, que a gente estava falando que era um absurdo a gente ter que mostrar a vacina e tal, porque as pessoas eram para fazer o correto. É a mesma coisa. Aqui, a questão da estufa e da autoclave, o justo está pagando pelo pecador, entendeu? Então, as pessoas não estão mais podendo utilizar, né, a estufa por conta de retiradas antes do tempo, de abertura de porta antes do tempo, de esquecer de colocar o material e abrir para colocar depois que a esterilização já começou, coisa que o autoclave não deixa fazer. Começou
a esterilização no autoclave, ela vai até o final. A não ser que você faça alguma mutreta, tire da tomada e por aí vai. Mas aí também, né, é a pessoa ser ruim demais. Depois que começou, você não abre mais a porta, não tem mais jeito. Tá certo? Ei, professor, e assim, ela é cara, eu acho que ela tá custando hoje uns 3 mil, eu tô até pesquisando para me comprar, sabe? Ela é cara, mas é custo-benefício, porque é uma coisa que dura muito tempo, né? É uma cor que não vai quebrar do dia para a noite. A não ser que você não faça as manutenções necessárias, tá certo? Aí, nesse caso, né, você vai ter problema. A Jéssica está perguntando se pode utilizar o detergente enzimático ou a clorexidina. Aí são duas coisas diferentes, tá, Jéssica? O detergente enzimático você usa, como realmente o nome está dizendo, detergente, para soltar aquela crosta que fica. A clorexidina, ela não solta aquela crosta, ela desinfecta. É diferente, tá? São finalidades diferentes. Quando você precisa só desinfetar o material, você não precisa esterilizar o material, você coloca só na clorexidina. Mas quando você precisa esterilizar, aí você tem que colocar no detergente enzimático e depois, tá? Você coloca dentro do autoclave. Porque gente, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Mas tem materiais que você não precisa esterilizar, não. Tem materiais que você só precisa desinfetar. Tem materiais que você só precisa limpar, tá certo? Então, cada tipo de material vai ter uma atividade diferente que você vai fazer com ele. Então, aqueles que só precisam desinfetar, você só coloca mesmo na clorexidina. Quer que eu dê um exemplo? Por exemplo, quando você tem algum material que você vai entrar em contato com o paciente ou com o cliente, que você entre em contato com a pele lesionada, ou seja, né, aqueles instrumentos que você utiliza para limpeza de pele profunda, aqueles instrumentos que você utiliza e que vai ter contato com sangue, ali você precisa esterilizar, porque você vai ter contato com o sangue do paciente. Aqueles instrumentos que você entra em contato, tá, com a pele íntegra, você só precisa desinfetar. Então, na massoterapia, as pedras que você usa nas pedras quentes, o bambu da bambuterapia, você não precisa esterilizar esse material. Você só precisa limpar ou desinfetar. Aí você usa só a clorexidina, por exemplo. Tá certo? Entendido? Tudo ok, meninas, em relação a essas diferenças? Pronto. Então, para a gente finalizar, mais alguém aí que deu uma lida no artigo e comentaria alguma coisa? Thalia, Dandara, Amanda, que aí eu vou fazer a frequência de vocês. Professor, então a limpeza da colheita é da extração de escravo, não é na limpeza? Aí eu coloco na clorexidina e no que mais? Não, ela não entra em contato. Ela entra em contato com sangue. Sim. Então ela tem que ser estéril. Ela tem que ser esterilizada. Então, o que eu faço? Coloco durante um tempo lá no detergente enzimático. Depois que ela passou um tempo no detergente enzimático, que são 5 minutos, só que isso aí vai depender do fabricante, tá? Geralmente são 5 minutos ou 10 minutos. Aí você, depois de lá, retira, faz enxuga, tem que estar bem enxutinho. Você coloca dentro daquela embalagem de papel grau cirúrgico, que você compra e é fácil de comprar, e coloca no autoclave. Por quê? Porque ela entra em contato com o sangue do paciente. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, como as pessoas fazem errado, isso aí eu vou falar porque eu já vi acontecendo, tá? Tem aquela... como é que chama, meu Deus? Aquele procedimento eu fiz não sei quantos anos atrás, mas não tenho mais coragem de fazer, não, porque aquela desgraça dói demais. Não, Vale, meu Deus, pera. Que faz com aquele rolozinho. Microagulhamento. Mas é outro nome. Tem outro nome que a cara da gente... Isso aí, pronto.
Derma-roller é o aparelho do microagulhamento. Pronto, é porque sempre chamava de derma-roller, entendeu? Aí eu queria falar sobre o nome do aparelhinho. Aquele derma-roller, ele tem uma cabecinha, né? Que vem com as... que você coloca e ele vem todo com as agulhinhas, né? Que parece uma escova de cabelo. Professor, Oi. O derma-roller, ele é descartável. Pronto, é aí que eu tô querendo chegar. Aí, o que coloca lá a cabecinha, como o senhor está falando, é o Dermapen, que é o aparelho que a gente faz o microagulhamento também. Pronto, mas aí é onde eu tô querendo chegar. Aquela parte que é descartável, que você utiliza e depois você joga fora, sabe o que foi que eu já vi fazendo? Deixando dentro de um copo e de um vidro cheio de álcool para usar depois de novo. Então, assim... A gente não pode usar de novo nem no mesmo paciente, imagina de molho para usar. Exatamente. E aí, quando eu questionei, a pessoa disse que usava no mesmo paciente e que, para não precisar jogar fora, para não ter gasto para o paciente, eles utilizavam até 4 vezes. Utilizava, colocava no álcool, depois utilizavam a segunda vez, colocava no álcool, até 4 vezes. E aí pegava o vidrinho, colocava uma etiqueta com o nome da pessoa e ficava guardado lá. Então, e professor, mesmo com álcool não prolifera não bactéria? Dependendo, se a pessoa não fizer como é que chama? Se não fizer a diluição correta, ele não vai matar. E outra, aquilo que a gente falou. Imaginem, aquele equipamento ali, aquele instrumento, ele está entrando em contato com o sangue. Então, e com pele, né? Da mesma forma que a gente deu o exemplo do alicate, vai ficar ali uma crosta de sangue, uma crosta de pele que, né, vai proteger as bactérias daquele álcool. Então, ela pode botar dentro do álcool que a bactéria vai ficar embaixo daquela crostazinha de sangue, né? E vai se proliferar, vai se multiplicar, não vai ser atacada pelo álcool. Então, por isso é que a gente tem os equipamentos descartáveis, mas a gente tem aqueles que podem ser utilizados desde que eles sejam esterilizados, né? Mas para vocês verem aí, e detalhe, nesse tempo, Rebeca falou aí que era um absurdo, nesse tempo, eu nem era professor do curso de estética ainda, né? Eu já era professor da FAMEP, mas eu não era professor do curso de estética. Eu não tinha me tocado que aquele aparelhinho ali, que aquela partezinha era descartável, né? E aí, assim, a pessoa explicando e tal, muito bem, né? Que podia ser colocado no álcool, e ela dizia que esterilizava. Só que eu não sabia que a esterilização, entre aspas, que a pessoa estava falando, era lá no álcool, deixando de molho. Só que aquela agulhinha, no final, quando ela usa, quando a gente olha, se a gente pegar a ponta daquela agulhazinha e olhar no microscópio, quando ela entra na pele, ela dobra. Ela não fica mais retinha como a ponta de uma agulha deve ser. E aí, todas as vezes que você vai utilizar novamente, é como se você estivesse usando uma agulhinha da ponta dobrada para enfiar na pele da pessoa, tá? Então, imaginem... Muito maior, causando uma lesão na pele que, na verdade, não era para ser causada. Exatamente. Lesão, né? Exatamente. Você vai ter uma lesão ali que não era para ser causada daquela forma. Tá? Então, só para vocês verem aí os absurdos que a gente pode encontrar, né, quando a gente não conhece, quando não tem conhecimento sobre como é que deve ser feito o procedimento correto. Tá certo? Então, meninas, deixa eu fazer aqui a chamada de vocês, tá? A frequência de quem está aqui. Deixa eu ver aqui, vou dar uma olhada só, que eu tenho que fazer a frequência e olhando aqui para a tela para ver quem é que está e quem é que não está. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, tem 14 pessoas. Só um instantinho. Vou chamando aqui vocês.
Vamos lá, peraí. Agatha, tá aí? Não. Amanda Reis. Tô. Tá. Ana Adélia. Tô. Ana Thalia, tá assim também que eu vi. Anglécia também tá. Tô. Bárbara. Brenda, eu vi que tá. Tô Cristiane. sim. Oi, professor, tô aqui. Oi. Cristiane também, beleza. Damiula. É Damiula ou é Damiula? Damiula. Damiula, tá aí? Não. Não, né? Dandara. Aqui, professor. Ok. Érica Rayane. Não. Isabelle Uchoa. Isabelle tá aqui, ok. Jaiane também. Presente. Jéssica da Silva. Presente. Kaira. Não. Larissa Ferreira. Lírzia. Professor, acho que eu sou a última. Acho que não tem mais ninguém. Não, né? Luciana Souza, só para confirmar que vai que eu boto falta em alguém. A Luciana tá também, ó. Mércia. Mércia não tá. Raíssa. Raíssa também não. Rebeca. Os nomes acabaram. No... Oi. Rebeca tá aqui. E Vitória Almeida. Pronto. Beleza. Fiz a chamada aí com todo mundo. Ok, meninas? Então, pronto. A gente vai, na próxima aula, falar sobre micoses. É uma aula super legal, porque aí a gente vai conhecer as micoses de unha, as micoses de pele, as micoses de cabelo, como é que eu posso acabar pegando essas micoses no meu atendimento, como é que eu posso passar essas micoses, quem é que causa. A gente vai falar sobre alguns mitos aí sobre essas micoses. Então, menino, a aula que vem, a gente vai ver foto aí de queda de cabelo, de tudo no mundo, tá? Saber o que é o pano branco, saber qual é a diferença do pano branco para frieira, para tudo, tá? Para tinha. Então, a gente vai ver aí um monte de coisa relacionada a essas micoses, tá certo? E aí é na aula que vem. Próxima aula é remota. Oi? Não escutei. Próxima forma remota ainda, né? Próxima aula é de forma remota, tá? Eu falei com a Liskelvia naquela hora e ela disse que a gente podia manter as práticas, tá? Que o curso de estética, como algumas práticas, elas não têm como ser feitas de modo virtual, né? Uma teoria da prática. Então, eles autorizaram que o curso de estética mantivesse as práticas, tá certo? Eu perguntei naquela hora e eu acabei me confundindo em relação às práticas, porque nos outros cursos que eu dou aula, as práticas foram suspensas, mas na estética elas continuam, tá? Então, por isso que a gente vai continuar com as nossas práticas aqui na disciplina. Mas a nossa próxima aula ainda não é prática, é teórica, a gente vai se encontrar aqui, tá bom? Então, meninas, muito obrigado. Eu sempre fico Professor, só uma dúvida. Alguma coisa. Diga, Dandara. É só sobre a aula passada que eu procurei, eu não consegui assistir, aí eu procurei para poder assistir a gravação e não encontrei. Você já colocou? Mas já, sim. Deixa eu ver linkzinho aqui. Peraí. Tá lá, você vai clicar no tópico que tem lá 12/2. Quando você clicar nele, aí ele abre. É porque, gente, o Moodle, ele mudou. Aí, antes, a gente via o tópico e já via tudo que tinha dentro. Agora, você precisa clicar nele para você abrir o tópico, tá certo? Entendi. Encontrei aqui. Consegui, professor. Obrigada. Tá lá. Beleza? Aí, o que está acontecendo? Eu sempre boto, gente, a aula no mesmo dia. Logo depois que termina, eu já vou lá e coloco. Só que eu tenho percebido, não sei se outros professores falaram isso para vocês também, eu tenho percebido que tem algumas aulas que a gravação só está aparecendo 2 dias depois que a gente terminou. Então, assim, é um problema do Google aí que eu não sei por que isso está acontecendo. Outras, assim que termina, ela já aparece. Então, assim que a aula aparecer para mim,
eu já posto a aula para vocês em um tópico que eu vou abrir do dia 19/2, tá certo? Então, sempre vai ser assim, eu vou abrindo e vou colocando a aula e o material na aula daquele dia, tá certo? Então, meninas, muito obrigado, tá? Hoje a aula não foi tão longa, eu até deixei vocês um pedaço aí dando uma lida, uma pesquisada, porque eu tô com muita dor mesmo aqui no pescoço, não consegui nem mexer direito, mas semana que vem, se Deus quiser, eu já vou estar bem melhor. Quer dizer, eu já vou estar melhor, né? Já vou estar 100%. Para a gente falar sobre as micoses e a gente ver bem direitinho essas micoses. E só uma informação legal, quando a gente for fazer nossa aula prática, tá? Eu vou pedir para que vocês levem de casa para a Unifametro, quando a gente marcar a nossa prática, nossa primeira prática, eu vou pedir que vocês levem alguma coisa, algum material de vocês, que vocês tenham curiosidade de saber se aqueles materiais eles são muito contaminados ou não, tá? E aí a gente vai ver essa contaminação, a gente vai ver esses fungos, a gente vai ver essas bactérias. Então é bem legal para a gente ver o nível de contaminação das coisas que a gente tem no nosso dia a dia, que a gente nem imagina, né, que estão super contaminadas e a gente pode acabar passando também para outra pessoa se a gente utiliza aquele material no nosso dia a dia, no nosso trabalho, tá certo? Vai ser bem bacana. Mas na próxima aula a gente se encontra aqui e eu estou muito feliz quando eu encontro vocês, porque eu sei que é sexta-feira. Então, meninas, muito obrigado, bom dia, bom final de semana para vocês, obrigado aí pelas melhoras, vou melhorar sim, um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.